Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Números Falam, uma produção original Neofeed. Eu sou o Márcio Croin e no programa de hoje eu recebo o Fabiano Ferreira, CEO da Vero. Fabiano, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado, um prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo e a dinâmica do programa é bem simples. Eu trouxe 5 números do último balanço publicado pela Vero para você me ajudar a entender cada um deles. Vamos lá. No fim a gente inverte. Eu faço a pergunta e você me traz o número. Vamos nessa? Combinado. E você que está no YouTube com a gente, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir e compartilhar esse programa. E lembrando que todas as informações que a gente traz aqui são públicas e estão disponíveis no site de relações com investidores da Vero. Fabiano, meu primeiro número para você é o seguinte: 435 milhões e 900 mil reais foi a receita líquida da Vero no segundo trimestre de 2025, uma expansão de 5,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Quais foram os principais vetores desse crescimento de receita? Ótimo ponto para a gente começar a nossa conversa e deixar bem claro que a gente continua numa trajetória de aproveitar tudo que a gente veio fazendo ao longo do tempo, principalmente pós-fusão, que aconteceu um movimento importante da companhia em dezembro de 2023 e a gente vem capturando bastante sinergia, inclusive sinergia de top line, sinergia de receita. A companhia tem um foco de se posicionar de uma maneira diferente de muitos players do mercado, principalmente no aspecto de valor. A gente disputa esse mercado por valor e não por quantidade. Então, a gente está focado muito em entregar uma solução completa para o cliente, seja ele do mercado empresarial, seja ele do mercado residencial, e isso vem dando frutos. Então, a gente vem conseguindo penetrar mais serviços. A gente, por exemplo, tem um serviço da Móvel que está acelerando, é um dos serviços que mais cresce. A gente está com aproximadamente hoje, por exemplo, 16% de penetração em cima da nossa base no que tange ao serviço da Móvel. A gente continua crescendo no negócio da banda larga, com valor. A gente continua crescendo na questão de serviços digital premium, principalmente no mercado residencial, que é incluir dentro do nosso pacote a opção do cliente escolher um dos serviços de vídeo, que a gente tem inúmeros, e isso tudo vem fazendo com que a gente consiga crescer a receita de uma maneira bastante consistente, e não só isso, mas acima até da inflação e de uma maneira orgânica, porque nesse período que a gente está comparando, não teve nenhum movimento inorgânico da companhia. Quando você fala disputar o mercado por valor e não quantidade, é não ter guerra de preço. É muito isso que acontece em telecom. Exatamente. Isso aí, todos os dias a gente encontra movimentos referentes a isso. E aí o consumidor tem alguns, obviamente, que ficam encantados e outros que, poxa, mas isso aqui não é o que eu preciso. Porque nesse segmento é muito importante 3 aspectos aqui para realmente ser uma empresa que vai ter um futuro sempre de grandes resultados, que é a experiência do cliente. Então, você se diferenciar por isso é fundamental, é crucial. Você ter produtos e serviços cada vez mais relevantes, não ficar simplesmente só com uma conectividade, principalmente só a conectividade de banda larga, que está muito espalhada pelo país. E o terceiro elemento aqui crucial é a disciplina financeira. Seja na hora de escolher os investimentos que você for fazer para novas áreas, novos produtos, novos serviços, e seja, evidentemente, você fazer a escolha de que tipo de cliente você vai estar disputando. Tem todo tipo de cliente no mercado brasileiro, nas cidades que a gente atua, que são mais de 425 cidades. Então, nosso poder de escolha, seja entregar na melhor experiência do cliente, ter cada vez mais produtos e serviços relevantes para o consumidor e ter uma disciplina financeira bastante apurada, faz com que a gente consiga entregar esses grandes resultados, tenha uma trajetória contínua de sucesso. E aí quando você fala consumidor, é consumidor tanto de varejo, residencial, como nós, como corporativo. Corporativo também é importante, qualidade de serviço. Muito importante, todos esses tipos de clientes. E dentro do mercado residencial, a gente tem clientes classe A, clientes classe B, classe C, e que eu diria, são diferentes em termos de necessidades. Tá. O cliente, quanto maior o poder aquisitivo, maior a chance, sim, maior o apetite por mais produtos e serviços, como a gente já vem desenvolvendo e entregando. Essa é a verdade. É claro que o consumidor da classe C, ele tem interesse, mas infelizmente algumas vezes não tem a renda disponível para poder investir naquele produto e serviço. E, por outro lado, o mercado empresarial é relevante para a gente. A gente, na companhia, tem aproximadamente 14% da nossa receita líquida no mercado empresarial.
E aí tem todo tipo de mercado ali, desde o governo, a pequena, a média e grande empresa, faz parte do nosso portfólio e é um produto diferente, é um atendimento diferente, que é contado em horas, muitas vezes até em minutos, Tá. e que esse cliente ele compra menos conectividade, o cliente empresarial, e ele compra mais e muito mais serviço, que é onde a gente vem evoluindo a nossa cadeia. No último mês de abril, a gente lançou um portfólio muito rico, com N soluções, tanto para o mercado empresarial quanto para o mercado residencial. Mas no mercado empresarial, a gente não tinha uma solução de cloud. Lançamos uma solução de cloud com um parceiro. A gente não tinha uma solução de gestão mais apurada do Wi-Fi para o cliente. Lançamos um portfólio para gestão mais apurada e que entrega para todos os tipos de segmento uma questão de Wi-Fi. Não tínhamos uma solução para gestão de força de campo, gestão dos equipamentos da companhia, principalmente smartphones. Então, também temos esse tipo de solução. Além do que a gente já tinha, por exemplo, o Hardware as a Service, que é o aluguel de máquinas e equipamentos, também através de parceria. Enfim, a Vero tem um propósito muito diferente de muitos players do mercado. Nosso propósito é revolucionar a experiência do cliente, indo além da conexão. E isso a gente vem fazendo muito forte e vem contribuindo para o nosso resultado no segundo trimestre, principalmente nos ajudou aí ao crescimento do ARPU e ao crescimento da base de assinantes também como um todo, de quantidade total de produtos, seja de banda larga e de móvel, a gente focar nesse propósito e não ficar somente na banda larga. Tudo isso que você me fala me leva a crer que investimento intensivo, né? Você não consegue ficar parado quando a gente fala em tecnologia, né? Você pode ter a conectividade, mas você vai ter que colocar mais features, né, ali para conseguir reter esse cliente ou mostrar para ele a importância do seu negócio, né? É isso, sem dúvida nenhuma. Porque com mais produtos e serviços, a gente vai aumentar alguma coisa que é muito importante no setor, que é a fidelidade. O cliente vai ficar mais tempo com a operadora. E tudo isso tem mostrado que a gente está nesse caminho e tem contribuído para a redução de um indicador bem importante, que é o churn rate, que a gente chama no setor, que é a taxa de cancelamento de cliente. E essa taxa nossa, ela se mantém estável com uma tendência de queda em função da gente conseguir entregar mais serviço para o cliente. Tá. E além disso, o nosso ARPU, ele cresce até pouco mais do que a inflação, que é a receita média por usuário, em função da gente ter esse portfólio aí que, obviamente, ele vem ganhando cada vez mais representatividade. Evidente que velocidade aqui no setor é importante. A gente tem mais de 70% dos nossos consumidores que tem 600 mega ou mais de velocidade. A nossa base é uma base que a gente lidera, inclusive, a velocidade média entregue para o consumidor no ranking da Anatel. Tá. A Vero é líder na entrega dessa alta velocidade, mas só que só ficar nisso, e esse foi o nosso plano estratégico de mais ou menos 1 ano e meio atrás, não seria suficiente, né? Para a gente continuar ganhando mercado e ganhar, obviamente, cada vez mais confiança do consumidor e ele comprar mais produto e serviço. E não vamos parar por aí. Tem novos produtos e serviços que foram lançados agora, recentemente, tem novos produtos e serviços que serão lançados até o final do ano, e que a gente vai cada vez mais ser um hub que o cliente vai conectar aí através dessa conectividade que está no centro de tudo. A conectividade é muito importante para o nosso setor, é crucial. Tanto ela sob o ponto de vista de fibra ótica, quanto ela sob o ponto de vista de conectividade móvel, que a gente tem esse serviço também. Isso é crucial, mas isso está no centro de tudo e em volta disso é cada vez mais uma camada de produtos e serviços que são relevantes para o dia a dia do consumidor e que às vezes ele tem mais dificuldade talvez de acessar, tem mais dificuldade talvez de conhecer, Tá. e a Vero vai ser esse parceiro que vai conectar tudo isso junto aí com os serviços que a Vero mesmo produz. Já que você falou da ARPU, ou do ARPU, da ARPU, né, que é a receita, então o segundo número para você é o seguinte, R$ 113,80 foi a receita média por usuário, a ARPU. No segundo trimestre de 2025, um recorde. Até que ponto a penetração de serviços digitais premium tem impacto direto nesse indicador? Crucial, fundamental, essa penetração cada vez mais de serviço digital, porque é um produto que o cliente consome. Então, quando a gente vai lá e tem na nossa prateleira, como a gente diz, produtos como o Globoplay, como o Telecine, como o Premiere, mas também como a Disney, o YouTube Premium, a Paramount e muitos outros serviços, o cliente pode escolher
entre esses N produtos e cada vez mais ele vem escolhendo. Isso é muito importante destacar aqui, Márcio. Esse trimestre fechamos com 25,5% da nossa base tem pelo menos um desses serviços. Aqui, essa é uma notícia muito boa, quando a gente compara, inclusive versus o segundo trimestre do ano passado, que a gente tinha 18% de penetração desses serviços. E isso aqui a gente penetrou mais, porque penetrou na nova venda, o novo cliente ele já está comprando mais esses produtos e serviços, mas não só isso, a gente também penetrou mais para a nossa base de assinantes. Seja a base de assinantes do Sul, aqui de Minas Gerais, São Paulo, do Centro-Oeste, enfim, do Brasil inteiro, a gente vem conseguindo penetrar mais esse tipo de serviço e faz com que ajude muito aí a contribuir nesse crescimento do ARPU. O potencial é muito grande ainda. Tem muitos produtos e serviços que o consumidor ainda não tem e pode ter acesso através da Vero, assim como a gente vai entrar numa onda em seguida de que o consumidor possa ter mais de um produto desses. E aí, evidentemente, é a nossa inteligência de produto e serviço para conseguir entregar isso para o consumidor, de negociar muito bem, porque a gente daí negocia com os nossos parceiros, que são os produtores de conteúdo, para que chegue nesse consumidor a melhor solução e ele penetre cada vez mais a utilização de vídeo. O Brasil é campeão, né, de utilização de redes sociais, de tudo que tem a ver com vídeo, né, de, obviamente, aí vídeo para consumo de entretenimento, mas vídeo para consumo de aí, educação e assim por diante. Então, aqui tem uma jornada longa ainda que a gente quer continuar seguindo e entregar esse tipo de solução. E os serviços digitais premium no mercado B2B tem a ver com tudo que eu falei antes. Né? Então, aqui é diferente porque os serviços são muito mais de TI, tecnologia da informação, do que, evidentemente, os serviços de vídeo. Aqui também essa jornada de penetrar mais cloud, de penetrar mais os serviços aí como o aluguel de máquinas e equipamentos, é uma jornada que a gente está bem no início e também vamos querer aproveitar mais e mais e assim ganhar ARPU. Então, o potencial de ganho de ARPU acima da inflação é claro e a gente já vem aproveitando ele e vamos continuar aproveitando para ganhar cada vez mais mercado com valor. Muito bom. Terceiro número para você, Fabiano. 241 milhões e 500 mil reais foi o EBITDA ajustado da Vero no segundo trimestre deste ano, uma expansão de 20,4% sobre o segundo trimestre de 2024. Que iniciativas de eficiência operacional e gestão de custos permitiram ampliar a margem da companhia? Muito bom esse ponto. Nosso número bateu 55% e foi o recorde da companhia pós-fusão e quase o recorde da história da Vero, que nós temos 6 anos e meio. Né? Então, a gente está numa trajetória, assim, de crescimento com rentabilidade. A gente cresce o top line acima da inflação e o bottom line a gente cresce acima aí do que a gente vê desse top line. E tem vários motivos. Tem um elemento muito importante e que a gente está ainda capturando pontos de sinergia, como a gente diz. Pontos de sinergia são ações de sinergia. Em todo tipo de linha. Eu comentei aqui antes sobre a questão de ganhar mais ARPU com sinergia com venda de produtos e serviços. Porque a Americanet, por exemplo, que foi a empresa que a gente fez a fusão, ela tinha o serviço da móvel, tinha o serviço do B2B. Tudo isso a gente junto agora está acelerando em todos os mercados. A Vero tinha aí uma força muito grande no serviço digital premium. Estamos acelerando nas regiões que eram da Americanet. Então, enfim, aqui são exemplos de top line que a gente vem ganhando eficiência. Mas não é só isso. Mas a Vero, sim, tem essa margem desse ponto, porque um dos aspectos mais importantes é o ARPU. Como a gente falou aqui, que é a receita média por usuário, ela ter crescido acima da inflação por todos esses fatores. Mas uma bela gestão aí de custos, despesas, é fundamental para qualquer companhia. Eu falava aqui que um dos elementos é a disciplina financeira. E a gente tem muito isso. A gente, por exemplo, tem um target de um NPV, que a gente até divulgou a mercado, isso é público, de 1,2 bilhão de valor que a gente vai gerar de caixa com essa fusão, que foi feita em dezembro de 2023. Muito importante destacar que até agora, o segundo trimestre de 25, a gente já conseguiu gerar efetivamente, lá no caixa da companhia, 220 milhões aproximadamente. E a gente está aqui apenas 6 trimestres. Então, tem muita coisa que vai agora começar a ganhar mais velocidade, principalmente aspectos de top line. E, claro, tem pontos aqui que precisa de tempo para continuar ganhando aí eficiência. Então, a gente está ganhando esse primeiro semestre, por exemplo, para você ter uma ideia, Márcio, quase o mesmo número que a gente ganhou um ano inteiro de sinergia. Caramba!
E isso tudo é a sinergia de quê? Tem uma economia de escala aqui? Claro que tem. Mas também tem formas diferentes de comprar, né? Tem tecnologias que talvez a gente não tinha acesso e que hoje a gente tem e que, obviamente, façam com que a gente custe menos, né, um serviço de atendimento a cliente, né? E, evidente, aqui tem uma vertente que vem ganhando muito espaço em qualquer grande organização, na Vero não é diferente, que é o uso de inteligência artificial. Então, hoje a gente já se faz o uso disso, né? A gente quer chegar no nível de generativa, e isso leva um tempo, mas a gente já está realmente aí colocando em produção muitos projetos já com a visão de inteligência artificial, onde como é que a gente possa cobrar melhor o cliente, por exemplo, e custando menos? Como é que eu posso converter mais todo o investimento que a gente faz de comunicação, isso virar um negócio realmente para a companhia, virar um cliente? Como que a gente possa atender melhor o cliente, seja no call center ou seja no campo, que a gente tem muito atendimento técnico, né? Como que a gente possa ser mais digital para o cliente, que é fundamental a nossa empresa fazer isso. Então, o cliente ter o digital, seja ele acessando um site, seja ele acessando o aplicativo, seja ele acessando a gente pelo WhatsApp. Então, isso aqui, essa jornada, ela vem ganhando cada vez mais velocidade e tudo isso aí contribui para que a gente tenha uma margem EBITDA cada vez melhor, que é um target, sim. A gente acha que não chegou ainda, por tudo que a gente tem desenhado para frente, no limite superior. Tá. Ainda temos alguns pontos, sim, de margem para ganhar, em função de todo esse trabalho que eu estou comentando aqui, e que ele é um trabalho de contínua evolução. A gente tem realmente andando muito bem na sinergia, estamos até acima do que a gente planejava, que é super importante, mas, por outro lado, a gente vê, poxa, olha para frente, fica muito feliz de dizer, temos oportunidades muito boas ainda para capturar, vamos continuar nessa trajetória. Muito bem. Quarto número para você. 3 milhões de reais foi o lucro líquido da Vero no segundo trimestre deste ano, uma queda de 88% sobre o mesmo período do ano passado. Quais itens impactaram o resultado final? Despesas financeiras, impostos ou não recorrentes? Certo. Muito bom falar sobre isso. É crucial a gente estar com a visão de que lucro líquido é importante para o setor e para qualquer companhia, eu diria, e para a Vero não é diferente. A gente olha isso sim, divulguei até meses atrás que o nosso objetivo esse ano é ter todos os trimestres teremos lucro positivo, né? Porque obviamente se não é positivo é prejuízo. Então a gente vai ter lucro, vai ter todos os trimestres daqui em diante. O primeiro aconteceu, esse agora também, claro, em níveis diferentes, como você falou, e sim, tem aspectos não recorrentes, mas operacionais que fizeram com que a gente tivesse, seja no segundo trimestre do ano passado, e seja nesse primeiro trimestre, a gente teve questões não recorrentes que fizeram com que gerasse um lucro líquido bem acima. Diferente desse segundo trimestre agora, que a gente vê que não teve esses efeitos não recorrentes. E eu destaco, o que são esses efeitos não recorrentes, mas operacionais, que é muito importante sempre destacar isso. Um efeito aqui bem relevante é o que a gente chama de liability management, que nada mais é do que a gente fazer uma gestão geral de todos os nossos passivos, né, de todas as nossas dívidas. E isso aqui a gente fez muito bem. A gente capturou aí ao longo do tempo muito dinheiro com debêntures. E debêntures no setor, elas são incentivadas, dão um prazo longo e realmente com taxas bastante atrativas, né? Tirando o efeito do CDI, que evidentemente ainda está muito alto. Mas isso fez com que a gente tivesse um valor de caixa significativo e pudesse olhar para dentro de casa e ver que dívidas são essas que a gente poderia talvez renegociar e ter, evidentemente, aqui um resultado melhor na companhia, principalmente no resultado financeiro. E a gente identificou isso, seja lá no segundo trimestre, quando a gente já tinha um caixa aí muito robusto, e seja no primeiro trimestre desse ano também, e a gente fez uma renegociação de dívida, principalmente de M&As, que a gente já havia, obviamente, adquirido anos anteriores, e que a gente renegociou isso. E ao renegociar, a gente conseguiu, evidentemente, uma taxa de desconto relativamente boa, muito boa, em alguns casos, e isso se torna, para efeito de resultado da companhia, um resultado de receita financeira. E que, na verdade, o efeito ali é muito mais que, olha, eu olhei para frente, eu tinha que pagar tanto de M&A e fiz uma renegociação a um preço de desconto, mas isso, para efeito, aí toda a apuração de resultado, entrou no primeiro trimestre de 25 e no segundo trimestre de 24
números positivos de receita financeira e que não são recorrentes. E os números são expressivos. A gente está falando de 30, de 25 milhões que aconteceu isso naqueles trimestres. Isso eu reforço, é operacional, é inteligência financeira, é disciplina financeira. Acho que qualquer companhia bem gerida, ela tem que fazer isso constantemente. Você vai ao mercado, emite a dívida para, obviamente, estar bem ali amparado, né, para todas as suas obrigações. Normalmente, essas dívidas de empresas que vão crescendo como a Vero, elas têm taxas até melhores, então você acaba olhando para dentro de casa, renegociando algumas dívidas, e isso vai aparecer no resultado aí com uma maneira positiva. Então, quando a gente tira esses efeitos do primeiro trimestre de 25 e do segundo trimestre de 24, a gente vai ver que são trimestres até que a gente não teve lucro. Infelizmente, mas agora, que é super importante, a gente teve aí o lucro, que não teve nenhum efeito aí não operacional. É claro que, de novo aqui, é um trabalho muito grande de toda a companhia, principalmente do time de finanças, que fez um belo trabalho, né, sempre nas emissões, junto com o time jurídico da companhia, que consegue fazer com que a Vero consiga atrair esse tipo de capital para investir na companhia, que é uma dívida, que é uma debênture, mas que consegue boas taxas, boas condições de prazo de pagamento e faz com que a gente consiga ter esse tipo de comportamento. Então, daqui em diante, a gente possa ter, sim, na medida que tem caixa, renegociações e que vão aparecer efeitos talvez não recorrentes e que a gente vai estar sempre informando isso ao mercado, deixando claro. A Vero preza muito pela transparência. É muito importante a gente ter a história e ela realmente refletir o que aconteceu na companhia. Evidentemente, tem sempre um trabalho gigante aqui para a gente evoluir e ser uma empresa cada vez melhor. E é isso que vem acontecendo a cada trimestre. E a gente entende que os números que eu falei antes aqui, da receita robusta de crescimento, de 20% do crescimento do EBITDA, isso vai se refletindo sim na geração de caixa, vai se refletir no lucro, seja já se refletiu já, mas também vai se refletir nos próximos trimestres. Muito bom. Como se for de debenture, o quinto número é o seguinte: 300 milhões de reais foi a captação com a emissão, em agosto deste ano, de uma debênture incentivada pela Vero. Como a companhia planeja usar esse recurso? Então, notícia super fresquinha, né? Estamos aí concluindo ela agora nesses dias. É super importante, a gente está sempre monitorando oportunidades de mercado e a gente fez isso. A gente, evidentemente, aqui pretende utilizar esses recursos para a atividade operacional da companhia. Porque todo dia a gente conquista cliente, todo dia a gente vende mais produto e serviço para cliente e todo dia a gente tem que fazer todo o serviço de manter os clientes dentro da companhia. Então, essa atividade operacional, ela consome aí caixa. Então, esses recursos são para isso, para a gente manter a atividade da companhia regular e alto nível, como a gente vem entregando. E, claro, aqui sempre está olhando para frente e nos preparando sempre para horizontes de necessidade de pagamentos de dívidas que a gente tem à frente. Então, a Vero vai ter uma cobertura agora com essa próxima emissão bastante significativa de cobertura de caixa para muitos trimestres à frente. A gente acredita que possam ser de 6 a 8 trimestres à frente com essa última emissão. E, afinal de contas, é mais uma. Se a gente pega os 2 últimos anos, a companhia emitiu mais de 2,4 bilhões de reais em termos de debêntures, né? E isso realmente a gente fica muito feliz de ver que o mercado é um mercado que compra essa história da Vero. A Vero tem registro de companhia aberta, categoria A, a gente ainda não tem a negociação ainda a mercado, né, que é algo que, havendo uma oportunidade futuramente, a gente vai, obviamente, acessar, mas desde setembro de 21, a gente já apresenta os nossos resultados trimestralmente e o mercado consegue visualizar claramente. A Vero é uma empresa que tem consistência. A Vero é uma empresa que tem um resultado que faz com que a gente acredite que vale a pena continuar investindo, comprando aí essas debêntures que a gente vê que tem N empresas, né, N públicos que estão comprando aí a nossa debênture, principalmente, obviamente, as casas de investimento. A gente fica muito feliz com tudo que a gente vem, obviamente, entregando e essa responsabilidade de continuar fazendo uma história de sucesso e, de novo, pautado aqui, o cliente é fundamental. Evidentemente, a gente tem que estar sempre inovando com produtos e serviços e essa disciplina financeira que vem acompanhando a Vero, porque a Vero ela é destaque, né, número 1 ou número 2 em ARPO, é número 1 em EBIT da margem
E aí, disparado, ela está à frente de muitos outros, num outro indicador que é muito importante do setor, que a gente chama de geração de caixa operacional, que é o EBITDA menos o CAPEX. E nesse caso aqui, a gente gera 34% agora nesse trimestre aqui, que também é um recorde da companhia, de EBITDA menos CAPEX sobre a receita líquida. Então, tudo isso, a gente olha para frente e diz, o mercado está acreditando, estamos no caminho certo, vamos continuar conquistando esse mercado que é gigante do mercado do setor de telecom do país, né? Muito bom. Fabiano, vamos inverter o jogo agora, hein? Vamos Eu lá. faço a pergunta e você me traz o número. O melhor número a ser apresentado? O melhor número a ser apresentado é uma margem EBITDA maior do que 55%. É forte. É forte. É relevante. O número que melhor representa a Vero? O EBITDA menos o CAPEX, que é a geração de caixa operacional. Tá. Isso aqui a gente está num nível de aproximadamente 34% e a gente acredita, no mínimo, manter esse nível, e esse número é bastante substancial, porque é o que, evidentemente, vai nos suportar para continuar crescendo de uma maneira rentável. Um número importante, mas que ninguém olha para ele. Eu diria que o NPS, pouca gente fica falando sobre isso, que é o Net Promoter Score, que é o nível de clientes promotores menos os detratores. A Vero é campeã nesse sentido, a gente bateu ano passado a 56 para o nosso mercado aí residencial, né? E a gente, evidentemente, está crescendo, e as referências mundiais batem a 65, e eu posso dizer que é isso que a gente trabalha internamente para conquistar um espaço entre as melhores empresas do mundo no setor, a Vero tendo mais de 65. Então, é uma trajetória. Quando eu comecei na companhia há 6 anos e meio atrás, esse número era 30. Era 30. A gente quase dobrou. Evidentemente, o mercado aqui cresceu como um todo, a Vero também cresceu uma barbaridade, e a gente continua crescendo. Ano a ano a gente evolui, dá um próximo passo. Então, o NPS é alguma coisa que não se fala tanto, não se olha tanto, mas ele é elementar para uma empresa que tem um serviço recorrente e um contato dia a dia com o cliente. Muito bom. O número que não sai da sua cabeça? É o churn rate, né? Esse é a perda mensal, né? É alguma coisa que dói muito para qualquer companhia, para a gente não é diferente, ainda mais pelo nosso tamanho, pelo nosso porte. A gente tem hoje um número que é um número, posso dizer, controlado, mas que a gente quer trabalhar e vai trabalhar para ele ser cada vez menor. Nosso número hoje mensal é 1,9%, abaixo do que acontece na média do setor, que está mais próximo de 2,7%, 2,8%. Mas a gente entende que aqui uma companhia de alto nível, muito focada no cliente, como nós somos, dá para chegar a um número mais próximo de 1,5%, que é isso que em algum momento da nossa vida adiante a gente quer chegar, e isso é bastante importante porque vai mostrar efetivamente que a empresa tem futuro. Porque uma empresa que tem um churn rate cada vez menor é uma empresa que foca no cliente, o cliente compra cada vez mais produtos e serviços e rentabiliza os investimentos de qualquer empresa. Então, é um número muito importante. Eu visto parte da minha agenda para trabalhar junto com o time e melhorar esse número. Muito bem. Para a gente fechar, o próximo número vai ser? Essa pergunta é bastante interessante, né? E assim, tem vários, mas assim, se você falar para mim, tem um que eu acho que a gente está no caminho, né? Não sei se conquistamos esse ano de verdade, mas em algum momento aí adiante a gente conquista, que é estar na turma de bilhão de EBITDA, né? A companhia está nessa trajetória e eu acho que está na turma do bilhão de EBITDA. Vai ser um orgulho danado, eu acho que de todas as pessoas da companhia, porque mostra que a gente está no caminho certo e, de novo, crescendo de uma maneira consistente. Eu tenho certeza que 1 bilhão de EBITDA vai dar também muito EBITDA menos CAPEX, também a nível de milhões e milhões de reais. Mas acho que o EBITDA é importante estar nessa turma, né, e chegar nesse nível. Realmente, são poucas as empresas no Brasil, né, que têm um EBITDA de 1 bilhão de reais. Então, esse é um número que fica muito na minha cabeça de chegar ali adiante, mas não chegar a qualquer custo, né? Isso aqui eu acho que é uma história da Vero, de novo, é consistência. Se você resumir, e eu acredito muito isso como carreira, eu não acho que você tem que dar saltos, e se você não tiver consistência, esse salto ali adiante, ele vira uma grande queda. E a gente vem conseguindo dar bons saltos, às vezes grandes saltos, e a gente continua numa trajetória consistente. Eu acho que a consistência é fundamental para qualquer empresa que quer se garantir sempre em qualquer mercado, ainda mais no mercado super competitivo.
Muito bom, Fabiano. Então já temos um próximo encontro marcado, hein? Nesse bilhão, pelo menos você tem que estar aqui. Poxa, vai ser um prazer estar aqui. Obrigado, viu? Valeu, brigadão. E obrigado a você que assistiu e acompanhou esse programa com a Vero. Aproveita, curta, compartilha esse programa para mais gente conhecer a companhia. E ó, se você não segue o Neofeed nas redes sociais, pode procurar na sua preferida. Estamos em todas. Um abraço e até a próxima. E aí, gostou desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para não perder nada. E ó, aqui do lado, vídeos para você. Até a próxima!